Olha, a aposentadoria é um direito garantido de todo trabalhador, mas é que aquelas pessoas que nunca contribuíram para o INSS, como é que funciona o pagamento do benefício? A gente recebe aqui então, dentro do estúdio, o Marcos Cardoso, ele é advogado previdenciário, seja bem-vindo. Obrigado, Renato. E conta pra gente, é possível ou não é possível? Primeiro, é um assunto muito discutido quando a gente fala de aposentadoria. Para se aposentar, precisa cumprir alguns requisitos, precisa contribuir com a Previdência. Então, a aposentadoria, ela, em tese, não beneficia aquelas pessoas que nunca contribuíram com o INSS. Mas há exceções, há benefícios e algumas exceções que beneficiam esse segurado. Vamos primeiro explicar para quem está nos assistindo como é que funciona a questão da aposentadoria. Sempre que uma pessoa ela faz um contrato de trabalho com a empresa, já começa a fazer uma dedução automaticamente no salário. Isso. A aposentadoria, ele é um benefício previdenciário. Então, como qualquer benefício, como qualquer seguradora, você precisa pagar suas contribuições para que você tenha esse direito. Então, assim, é claro que hoje o INSS, a assistência social também anda junto, mas em tese você precisa pagar o benefício e quando você trabalha de carteira assinada, esse recolhimento é por meio do empregador. Então ele recolhe seu INSS todo mês para que você tenha direito a uma aposentadoria ou a outro benefício do INSS. Então é importante que o empregado ele verifique sempre no seu contra-cheque, né, se esse débito está sendo feito. Exatamente. E se porventura debitou e o patrão não estiver fazendo essa compensação? É importante que, como a responsabilidade ela é sempre do empregador, o empregado ele não tem que ser prejudicado por conta disso. Então é importante que ele olhe lá no meu INSS, olhe no contra-cheque se está havendo esse recolhimento e se não houver esse recolhimento, informe para o RH da empresa ou na hora de pedir a sua aposentadoria, juntando a carteira de trabalho, você consegue comprovar essas contribuições também e se aposentar mesmo assim que o empregador não tenha recolhido. E é até uma forma de fiscalizar para saber se o empregador ele está mesmo fazendo esse depósito, porque uma coisa ele recolhe, né, já direto na folha de pagamento e dá para visualizar ali se aquele pagamento está sendo feito todo mês. Exatamente. Hoje tem o CNIS, que a gente chama, né, que é um extrato de contribuição. Muitas pessoas não sabem, mas elas têm acesso a esse documento por meio do Meu INSS, o aplicativo do celular, e lá você consegue acompanhar todos os recolhimentos mês a mês. E se eu não for um CLT? Eu posso fazer contribuição avulsa? Tem um carnezinho ainda? Hoje em dia nós temos um cenário muito diferente em que nós temos muitos empresários ou prestadores de serviço, né? Essas pessoas, elas fazem o recolhimento delas, elas fazem essas contribuições por meio do MEI ou por meio das empresas que elas têm, Simples Nacional, esse tipo de empresa. E além desse cenário dos empresários, das pessoas que recolhem por meio do MEI, também nós temos aquelas pessoas que exercem a atividade rural, que não têm essas contribuições. Elas também podem comprovar como seguro social, né? Comprovar que elas têm uma atividade na roça e assim elas conseguem se aposentar também. É uma das exceções das pessoas que se aposentam sem ter contribuição. Agora, quais são as opções? Porque às vezes a pessoa não tem essa de contribuição rural, precisa de um dinheiro para se manter e não consegue. Isso. Qual que seria o caminho? Então hoje, se a pessoa não recolhe para a Previdência Social, ela não tem nenhum tipo de contribuição como segurado especial, ela consegue requerer o benefício assistencial LOAS. Só que esse benefício não é qualquer pessoa que tem direito para fazer o recolhimento. Hoje, para você ter direito a esse benefício, você precisa cumprir 2 requisitos. A pessoa ela tem que receber dentro da sua casa um valor inferior a um salário mínimo, ou seja, tem que ter uma situação de vulnerabilidade social, tem que estar numa situação complicada dentro de casa e essa pessoa tem que ter alguma deficiência ou tem que ser idoso com mais de 65 anos. Então, nesses casos, a pessoa não se aposenta, mas recebe um benefício de assistência do governo. A gente tem visto muito mudar, né, a regra da Previdência,
De fato, como é que faz agora? Tem uma idade mínima, é somatória de pontos? Vamos orientar quem está nos assistindo. Depois de 2019, nós já viemos de diversas reformas da Previdência. Mas desde 2019, a gente teve a última reforma da Previdência que deixou o requisito idade muito mais complexo. Então agora você precisa ter uma idade mínima para se aposentar, que homem precisa de 65 anos de idade e mulher 62 anos. Doutor, mas eu me aposentei com uma idade inferior a isso. É porque provavelmente você entrou em outras regras. Então, quando você vai se aposentar, você não tem exatamente só uma regra de aposentadoria. Você tem diversas regras em que você pode ser privilegiado. E aí, para você saber qual a melhor regra, claro que com acesso à internet, todo mundo consegue estudar sobre, mas contratando também um especialista, você consegue entender qual que é a regra que você se encaixa melhor. Marcos, agora vamos fazer uma suposição rápida. Uma pessoa que tem 70 anos, ela precisaria contribuir com quanto para poder alcançar esse benefício? Uma pessoa com 70 anos que nunca contribuiu com a Previdência, ela precisa contribuir pelo menos 15 anos. Então, ela precisa ter 15 anos de contribuição nesse período para poder requerer a aposentadoria. É claro que, se ela não conseguir contribuir os 15 anos, no decorrer desse tempo ela pode pedir outros benefícios, como o auxílio-doença, se ela passar por uma situação de incapacidade. Se essa incapacidade for muito grave, ela consegue se aposentar por invalidez. Então, em regra, são 15 anos, mas nesse decorrer ela está assegurada por outros benefícios. E tem como a gente fazer uma espécie de conciliação? Eu já sou contribuinte, mas eu gostaria de ampliar a minha renda. Ao longo do percurso é possível, tem que pagar um pedágio? Isso. Se você está num período de planejamento, você consegue aumentar suas contribuições e se aposentar com um salário maior. Então você consegue sim fazer esse planejamento. Agora, se a pessoa já é aposentada, ela consegue fazer uma revisão do benefício dela. Muitos benefícios, eles tiveram algum equívoco na hora de ser analisado. Então, ela consegue fazer essa revisão e aumentar a aposentadoria dela ou outro benefício previdenciário. Antigamente, a gente via o seguinte: estou na reta final para poder conquistar minha aposentadoria. Vou aumentar para poder ver se eu consigo pegar um dinheirinho a mais. Isso funciona? Hoje não, mas já funcionou. Muitas pessoas conseguiam fazer isso. Isso porque as regras anteriores, elas beneficiavam as últimas contribuições. Então, às vezes, a pessoa chegava no final da vida dela de contribuição e aí passava a recolher mais para se aposentar mais. Hoje, você se aposenta com a média dos seus maiores salários. Então, você não consegue mais fazer esse tipo de recolhimento. Vai ser considerado na hora da sua aposentadoria os seus recolhimentos, suas contribuições desde o começo até a data de hoje. E essa média que é o valor que você vai se aposentar. Tá certo, Marcos. Obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço.